Hold up. E seguindo a ideia aí do YouTube, e é claro, os meus queridíssimos alunos não brincam em serviço na hora de dar sugestões de questões. Seguindo aí os trabalhos, temos aí uma questão bem bacana. Então, vamos para a questão? Vamos ler a questão? Pergunta que vale R$1 milhão. Na figura a seguir, há dois condutores esféricos, sendo um maciço A de 30 centímetros de raio e o outro oco B de raio interno igual a 80 centímetros e raio externo igual a 100 centímetros. O condutor A está eletrizado com carga igual a mais 4,0 microcoulomb, enquanto B está ligado à Terra. É importante lembrar que a esfera B tem um detalhe, é uma esfera oca, tá? Então, nós temos aqui a superfície da esfera e entre a superfície e a esfera A, nós temos um vazio, que a gente chama de parte oca. Determine, letra A, o potencial da esfera A, letra B, o potencial da esfera B, letra C, o potencial num ponto P, a 50 centímetros do centro das esferas. E letra D, o esboço do gráfico do potencial em função da distância do centro das esferas. Lembrando que essas esferas elas são concêntricas, ou seja, têm o mesmo centro, as esferas, porém raios diferentes. Dado constante eletrostática do meio, 9 vezes 10 a nona. Primeira informação. A esfera A está eletrizada com carga mais 4 microcoulomb. Esfera A representada por essa circunferência vermelha, tá bom? A questão informa pra gente o valor da constante eletrostática, informa pra gente o raio da esfera A, 30 centímetros, o raio da esfera B, sendo esse o raio externo e o raio interno. Vamos lá, o raio interno vai, obviamente, do centro da circunferência até essa bordinha interna. Vem aqui, câmera, bem um pouquinho mais pertinho aqui. Até aqui, ó, essa bordinha interna. Então, obviamente, o raio externo, com um valor de 100 centímetros, vai até a borda externa do centro até a borda externa, que é essa bordinha aqui. E a questão letra A pede o seguinte: o potencial na esfera A. Bom, como é que a gente calcula potencial mesmo? V é igual a Q dividido pela distância. Distância é essa até a distância onde eu quero calcular meu potencial. Só que prestem atenção aqui, ó, no valor do K. O K é a constante eletrostática do meio, com o valor de 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado, Coulomb elevado a menos 1. Notem que Newton é a unidade para força no Sistema Internacional de Medida. Metro, unidade de distância no Sistema Internacional de Medida. E Coulomb é a unidade de carga no Sistema Internacional de Medida. Ou seja, esse valorzinho Q tem que estar em Coulomb, esse valor de distância tem que estar em metro, para que eu possa substituir K por 9 vezes 10 a nona. Então, ó, primeiro passo. O valor da carga da esfera A está sendo formado em microcoulomb. Para passar para Coulomb, a gente tem que entender e lembrar que esse prefixo aqui, micro, significa 10 elevado a menos 6. Ou seja, para passar esse valorzinho microcoulomb, é a mesma coisa que dizer que Q é igual a mais 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Mais, né, porque está carregado positivamente.
Bom, seguindo nessa mesma ideia de passar para as unidades no sistema internacional, é que nós temos aqui, ó, 30 centímetros, 100 centímetros, 80 centímetros. Então a gente tem que passar todas essas medidas para metro. E para isso, vou pegar um papelzinho aqui auxiliar. A primeira medida informada é o raio da esfera A, que é dado o valor de 30 centímetros. Pessoal, lembrando que centímetros, para passar para metro, a gente tem que dividir por 100, beleza? Dividindo por 100, zerinho aqui, ó, 3 dividido por 10, 0,3 metro. A mesma coisa aí, nós temos 100 centímetros, dividido por 100, 0,0. Professor, isso aqui é safo, né? 1 metro, isso aí. Mas também nós temos aqui uma outra medida, que é o raio interno da esfera B. 80, para passar para metro, a gente tem que fazer o que mesmo? Dividindo por 100, 0,8 metro. Pegue esses números quebrados, passem para a potência de base 10. Como é que eu faço? Então, passando para a potência de base 10, primeira coisa, coloque o número, obviamente sem a vírgula, vezes uma potência de base 10. O número que será elevado vai depender de quantas casinhas eu tenho aqui, ó, depois da vírgula. Quantas casinhas eu tenho depois da vírgula? Uma. Tem uma casinha depois da vírgula? Então, é 10 elevado a menos 1. Seguindo a mesma ideia, nós temos aqui, ó, 0,8, 8 vezes 10 elevado a menos 1. Metro e metro. Eu garanto a vocês que isso vai ajudar muito. Inclusive, lá na letra C, é dado um outro valor de distância, né? Tem que ele pede para calcular o potencial de um ponto P situado a 50 centímetros. Importante a gente pegar o gancho da coisa. Eu tenho zerinho aqui, ó, corta, 0,5, seguindo a mesma ideia aqui, para a potência de base 10, é igual a 5 vezes 10 a menos 1 metro. Vamos voltar aqui para a questão. Que a esfera A, ela está carregada positivamente, beleza? E que a esfera B que está aterrada, correto? Ah, professor, então lá na letra B, quando perguntar qual o potencial da esfera B, eu não vou pensar nem duas vezes, né? O corpo aterrado, o potencial igual a 0. Isso aí. Mas lá na letra B deixa claro que ele pede a da esfera B, a qual está aterrada. Mas voltando aqui para a letra A da esfera A. Pessoal, prestem bem atenção. Para eu calcular o potencial da esfera A, eu tenho que analisar o seguinte: a esfera A, ela está dentro da esfera B. Se ela está dentro da esfera B, esse potencial que eu vou calcular nada mais é que um potencial resultante, o qual vai depender, obviamente, da esfera A, mas também vai depender o quê? De toda a parte interna da esfera B, o qual o potencial não será igual a 0. Potencial igual a 0 é justamente, vem aqui, câmera, vem aqui, é justamente todo esse contorno aqui da esfera B, exatamente esse contorno que está aterrado, mas essa parte oca não, ou seja, essa parte vazia não, pessoal, essa parte vazia tem um potencial que é diferente de 0. Potencial igual a 0 é justamente o contorno dessa esfera B, esse contorno que está aterrado, ok? O que a gente já pode interpretar para, por exemplo, para a montagem do gráfico é o seguinte: aqui nessa esfera A, o potencial por toda essa esfera A, ele tem um valor constante. Porém, ao sair, aproxima aqui de novo, câmera, aproxima de novo para ficar bem bonitinho. Porém, ao sair da esfera A, o que vai acontecer com o potencial? Quando sai da esfera A, vai se aproximando para o limite
interno da esfera B. O potencial vai diminuindo até esse limitezinho interno da esfera B. Ao passar para o contorno, aí o potencial é igual a zero. Professora, ok, eu já entendi que na letra A, o potencial da esfera A, o que a gente vai fazer, na verdade, é calcular o potencial resultante na esfera A, visto que a esfera A está dentro, né, da parte interna da esfera B. Beleza, até aí eu entendi. Quando eu me referi ao valor dessa carguinha para a esfera A, o valor dessa carga está aqui, né, professora? Mais 4 vezes 10 a menos 6. Mas, professora, e essa parte interna aqui da esfera B? A distância que eu vou trabalhar na parte interna da esfera B, eu vou trabalhar, obviamente, com raio interno, é isso? É isso, perfeito. Mas, professora, eu tô aqui bolada com o valor da carga que eu vou usar nessa esfera B. Qual vai ser o valor dessa carga? Para a gente poder entender o valor da carga, a gente vai ter que também relembrar uma outra coisa importantíssima: processo de eletrização. Qual é o único processo de eletrização que está vinculado à utilização de um fio terra? Isso mesmo, o processo de eletrização por indução, qual o corpinho A, quando está carregado positivamente, será o nosso corpo indutor, e B será nosso corpo induzido, porque ele é um corpo neutro. O que significa um corpo ser neutro mesmo, pessoal? A quantidade de elétrons é a mesma da quantidade de prótons. Mas lembrando que a esfera A, ela está carregada positivamente, mais 4 vezes 10 a menos 6, não é? Então, após ligar o corpo B ao fio terra, o que vai acontecer com essas carguinhas, com as cargas nesse corpo? Como é que vai se dar essa distribuição? A parte interna, pelo fato da esfera carregada dentro da parte interna ser positiva, então esse contorno interno aqui, eu vou ter uma distribuição de cargas negativa. Então vamos colocar aqui bonitinho. Lembrando que como esse corpo é neutro, a quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons. Então, para poder enfatizar isso, eu vou colocar um correspondente positivo para cada sinalzinho negativo, tá bom? Pronto! Eu tive todo um cuidado de colocar aqui, ó, vocês podem ver a mesma quantidade de sinaizinhos de mais, sinaizinhos de menos, para poder dar ênfase que esse corpo B, obviamente, está neutro. Entendendo isso, próximo passo, entender qual é o valor da carga interna de B. Para isso, vamos dar continuidade nessa revisão aí de eletrização por indução. Pessoal, na eletrização por indução, e após ligar o corpinho ao fio terra, o corpinho B, que é o nosso corpo induzido, ele vai adquirir o mesmo valor de carga que o corpo indutor. Então, se o nosso indutor aqui, que está sendo representado pela esfera A, é igual a mais 4 vezes 10 a menos 6, então a nossa parte interna induzida terá o valor em módulo igual. Mas, obviamente, pelo fato de a gente ter analisado a distribuição de carga e a parte interna, nós vimos que ela é negativa. Então, a parte interna da esfera B tem um valor de carga menos 4 vezes 10 a menos 6. Então, vamos lá. Embora não será necessário a parte externa, porque toda a parte externa está aterrada, mas só para concluir essa ideia, se a parte interna é menos 4 vezes 10 a menos 6, a parte externa eu tenho distribuição de cargas positivas. Então, a parte externa eu terei qual valor? Mais 4. Qual o valor de carga? Mais 4 vezes 10 a menos 6. Beleza? Embora eu volto a dizer, a parte externa a gente não vai precisar se preocupar, porque toda a parte externa está aterrada. Ok? Bom, entendendo os valorzinhos de carga, entendendo esse processo de indução, eu vou dar uma dica, pessoal, se não ficou muito claro a explicação no primeiro momento, eu sugiro que volte esse vídeo, tá? Porque esse detalhe será matador para a resolução das questões. Então,
Então, vamos para a letra A? Potencial na esfera A, ou melhor dizendo, pelo fato da esfera A estar inserida no espaço onde o potencial não é igual a zero, então eu vou analisar aqui um potencial resultante na esfera A. Esse potencial resultante na esfera A vai depender do potencial da esfera A mais o potencial interno da esfera B. Potencial interno por quê? Internamente a esfera B, o potencial não é igual a zero, tá? Potencial interno da esfera B não é igual a zero. Você tá brava? Não, não estou brava, estou preocupada, tá? Quero dar muita ênfase nisso. O potencial igual a zero é justamente aqui, todo esse contornozinho, toda essa parte externa da esfera B está aterrada. Então, o contorno e essa parte externa, sim, potencial igual a zero. A parte interna, que é a parte vazia, que é a parte oca, e a esfera A, o potencial não será igual a zero. Potencial resultante da esfera A é igual a K, carguinha da esfera A, dividido pela distância da esfera A, que nada mais é, né? O raio da esfera A, mais K vezes carga interna de B, dividido pela distância da parte interna de B, que nada mais é o raio interno. Eu tenho que a constante eletrostática, K, aparece em ambas as operações. O que eu posso fazer? Eu posso isolar. Potencial resultante de A é igual a K vezes. Qual é o valor da carga de A? Mais 4 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância da esfera A, que nada mais é o raio, né? Que nós vimos aqui, que tem um valor, passando para a potência de base 10, 3 vezes 10 elevado a menos 1. 3 vezes 10 elevado a menos 1. Mas, bom, o K eu já isolei, então eu tenho carga interna de B. A carga interna de B, qual é o valor mesmo que nós vimos? Menos 4 vezes 10 a menos 6. Então, em vez de colocar o mais, eu já vou colocar o menos, tá? 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância interna de B, que nada mais é que o raio interno, e que nós vimos aqui, 80 centímetros é igual a 8 vezes 10 a menos 1 metro. Então, vamos colocar aqui, 8 vezes 10 a menos 1 metro. Fecha tudo. Eu tenho 4 dividido por 3, e aqui eu tenho 4 dividido por 8. Eu tenho aqui o valor K, tá? Tá aqui o K, tá aqui o K. 4 dividido por 3, tá aqui, ó, é igual a 1,33333, né? Vai dar uma dízima aí. Eu não vou colocar essa dízima, eu vou trabalhar só com a primeira casa. Vou trabalhar com 1,3 vezes divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 10 elevado a menos 5. Muito cuidado, tá? Com o sinalzinho aqui, ó, menos 6, menos 1. Por isso é menos 5. Muito cuidado mesmo. 4 dividido por 8 é igual a 0,5. Aqui, ó, menos 0,5. Aqui, ó, o mesmo valorzinho que vai daqui é o mesmo valor desse. Vezes 10 elevado a menos 5. Ok? Agora, vamos efetuar essa continha? 1,3 menos 0,5 é igual a 0,8. Agora, então, vamos dar continuidade a essa continha já substituindo o K. Então, vamos lá. Potencial resultante de A é igual a, o valor de K qual é mesmo? 9 vezes 10 a nona. 1,3 menos 0,5, 0,8. Vou realizar a subtração repetindo a base, tá? Muito cuidado com esse cálculo, tá, pessoal? Muita atenção mesmo.
Logo, eu tenho 9 vezes 0,8. Pra galera aí que não gosta de conta com vírgula, como eu, faz o seguinte, faz 9 vezes 8, que é 72, e depois coloca vírgula. Quantas vírgulas aparecem? Quantos números aparecem depois da vírgula? Eu só tenho a vírgula aqui, então... E aí, fazendo a operação, 9 menos 5, 4. Mas, professora, para tudo. Vai. Oi, professora, deixa eu te perguntar uma coisa, professora. Eu fui ver aqui no livro e eu vi que o gabarito tá batendo 7,4 vezes 10 à quarta. E agora, professora, socorro, tá errado tudo que eu fiz? Não, pessoal. Essa diferença de valor, que dentro do contexto de algarismo significativo não é uma diferença significativa. E essa diferença ocorre pelo seguinte, por conta dessa divisão aqui. Lembra que eu falei que a divisão vai dar 1,333 essa dízima? E por motivos óbvios, né? Eu trabalhei com a primeira casa decimal após a vírgula. E por isso essa diferença. E que eu já vou adiantando. É uma questão discursiva. Então, tanto esse valor quanto esse valor são consideráveis, tá bom? Foi por uma questão de estratégia minha, de preguiça, de continha. Ah, professora, mas eu vou trabalhar então com mais casinhas aqui, né? Pra dar um valor mais próximo, tá ok? Tá ok, sem problema nenhum. Vai na fé. Ó, Ih, rapaz. se você chegar aí, fizer dessa maneira e não ficar com a mente cansada, meus parabéns, por favor. Porque, sinceramente, eu prefiro fazer desse jeito, até mesmo porque o valor aqui na banca é totalmente considerável. Mas, professora... Ah, não, você não vai me enganar não, hein? Vou te fazer uma pergunta aqui. E se não for discursiva, professora? E se for objetiva, tiver as alternativas? E agora? Não, nada de pânico também. Primeiro, nas alternativas, ou estará essa resposta ou essa resposta. E as outras respostas terão valores bem discrepantes, ou seja, bem diferente desses dois. Mas, professora... A professora, eu vou perguntar de tudo, hein? Não adianta. Pode perguntar, cara aluna. Professora, e se ali nas alternativas estiverem presentes essas duas respostas? Bom, primeira sugestão. É uma questão que será passível de anulação, tá ok? Porque são duas possíveis respostas para a questão, tá? Então, nada de pânico. Letra B, potencial na esfera B, que a gente já tinha falado do spoiler, né, para essa letra B. O que a gente falou da letra B? A esfera B, pelo fato da esfera B sim estar totalmente aterrada, não vamos pensar nem duas vezes, potencial igual a zero. Na esfera A, lembrando que, obviamente, potencial não é igual a zero, porque além da esfera A ter um valor de carga, ela não está em contato direto com a esfera B. Ela não está em contato direto. Tem uma região de vazio entre a esfera A e o contorno da esfera B. Beleza? E, entendendo bem, vamos para a nossa letra C. Letra C, o potencial no ponto P a 50 centímetros do centro das esferas. Então, tá aqui, ó, lembrando que ambas as esferas são concêntricas, ou seja, tem o mesmo centro. Então, a questão, ela pede um potencial num determinado ponto P, que está situado a 50 centímetros. Então, tá aqui, ó, situado aqui, ó, 50 centímetros. Obviamente, não posso chegar até aqui a bordinha, porque na bordinha já seria uma distância de 80 centímetros. Ah, professora, deixa eu te perguntar uma coisa. No ponto P, ele está dentro de um espaço onde o potencial não é igual a zero. Então aqui eu vou seguir a mesma ideia da letra A. Esse ponto P, na verdade, eu vou encontrar um potencial resultante no ponto P. Perfeito? Esse ponto P aqui, o potencial não vai depender exclusivamente dessa distância, não, pois ele está inserido de um ponto onde o potencial também não é igual a zero. Então, o que eu vou calcular no ponto P, na verdade, vai ser um potencial resultante. Então, vamos lá? Potencial resultante no ponto P é igual ao potencial no ponto P mais o potencial interno de B. Porque esse ponto onde o potencial está inserido, aqui, pessoal, é justamente a parte interna de B. A parte interna de B, a distância nós temos, né?
essa distância aqui toda da parte, essa distância toda da parte interna de B, qual é o valor mesmo? 80 centímetros. A carga interna de B, eu também tenho, menos 4 vezes 10 a menos 6. Então, vamos meter bronca aqui, ó. Logo, o potencial resultante no ponto P é igual a K vezes a carga no ponto P, dividido pela distância que ele está do centro, mais K vezes a carga interna de B, dividido pela distância dessa região interna de B. Professora, deixa eu te falar. O K é o mesmo para essas duas operações. Eu posso isolar? Devemos isolar. A distância do ponto P, 50 centímetros. Professora, eu tô encasquetada com isso aqui, ó. A carga... O valor da carga no ponto P. Porque o valor da carga interna de B tá safo. É menos 4 vezes 10 a menos 6. E a carga do ponto P? Vamos lá, para a gente poder entender isso, vamos voltar para o desenho. Pessoal, vamos lá. O valor de carga menos 4 vezes 10 a menos 6 é quando o ponto analisado ele estiver exclusivamente na bordinha. Quando estiver exclusivamente na bordinha. Aí o valor da carga é menos 4 vezes 10 a menos 6. Porém, o ponto P está na bordinha? Não. Então, antes de chegar na bordinha, o valor da carga Q continuará sendo mais 4 vezes 10 a menos 6. A grandeza que vai alterar com o afastamento do centro é o potencial. Porque quanto maior a distância em relação ao centro, menor será o potencial. São grandezas inversamente proporcionais. A análise do valor da carga é diferente. O valor da carga Q, menos 4 vezes 10 a menos 6, terá este valor quando estiver analisando na borda interna. Porque não é justamente na borda interna que eu tenho essa distribuição negativa? Agora, um pouquinho antes da borda interna, antes de tocar na borda interna, o valor da carga Q continuará sendo mais 4 vezes 10 a menos 6. Ah, professora, até mesmo porque na borda externa é novamente mais 4 vezes 10 a menos 6, né? Isso aí. Então, durante todo e qualquer ponto antes de tocar na borda interna, o valor da carga será igual mais 4 vezes 10 a menos 6. Brabinha aqui, essa revisão, essa análise. Essa questão aqui é uma questão excelente para principalmente a galera que vai fazer aí concursos militares. Potencial resultante no ponto P é igual a K, nós vamos isolar, porque ele é o mesmo em ambas as operações. Qual o valor da carga no ponto P mesmo? Acabamos de analisar, mais 4 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância onde esse ponto P está. Esse ponto P está a uma distância de 50 centímetros, que nós já analisamos aqui. 50 centímetros equivale a 5 vezes 10 a menos 1 metro. Então, 5 vezes 10 a menos 1 metro. Mais carga interna de B. A carga interna de B é justamente aquela carguinha lá na borda interna, que nós já vimos que é igual a menos 4 vezes 10 a menos 6. Então, menos 4 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância interna da esfera B, que nada mais é o raio interno, que nós já vimos, 8 vezes 10 a menos 1. Fecha parênteses. Logo, K. 4 dividido por 5, 0,8. Fazendo divisão de potência de mesma base. Vezes 10 a menos 5, menos 4 dividido por 8.
substituindo K e efetuando essa subtração. E efetuando essa operaçãozinha aqui, nós temos 9 vezes 10 a nona, vezes 0,8 menos 0,5, 0,3 vezes 10 a menos 5. 9 vezes 3, 27. Com essa vírgulazinha aqui, 2,7. Potência, multiplicação de potência de mesma base, 10 elevado a 4 volts. E tá aqui. Por último, porém não menos importante, a letra D, onde a questão pede o seguinte: o gráfico. A montagem desse gráfico, parte dele não é lá muita novidade, não. Até mesmo porque a gente já tinha comentado. Quando o potencial é constante. Vamos aqui, ó. Pessoal, o que eu tinha comentado lá no início da questão em relação à esfera A? Em relação ao centro da esfera A até o seu limitezinho, e do centro até o seu limitezinho aqui, nada mais é o raio. Ou seja, do centro até essa distância de quanto mesmo? 30 centímetros ou 3 vezes 10 a menos 1 metro. Então, do centro da esfera até essa distância de 30 centímetros, o potencial é o mesmo em toda a esfera A, tá ok? Então, por isso, o valor constante, lembrando que o potencial da esfera A, ou melhor dizendo, o potencial resultante da esfera A é igual a 7,2 vezes 10 a quarta volts. Ele é aqui, ó, constante até a distância de quanto? 0,3 metro, ou 3 vezes 10 a menos 1, ou 30 centímetros. Após o limite da esfera A, ou seja, após a distância de 0,3 metro, o que a gente comentou mesmo? Que o potencial, ele vai o quê? Diminuindo até chegar quase zero na distância de 0,8 metro. 0,8 metro, o que é mesmo? É justamente o raio interno da esfera B. Lembra? É justamente aqui, ó, do centro até o raio interno da esfera B. Porque, ó, vamos aproximar de novo a câmera, porque após 0,8 já entra o que? Na região de contorno da esfera B, onde o potencial, por sua vez, será igual a zero. De 0,8 até 1 metro é justamente o que? A região de contorno da esfera B. E essa região, ela está aterrada, ou seja, o potencial justamente igual a zero. É bruto ou não é? Hã? Nem ser capaz de opinar. Perceberam aí? Questãozinha aí boa, questãozinha bem bacana. Recomendo muito que vocês refaçam essa questãozinha aí na maldade. E agora a questão aí é praticar. Estou super aberta aí, a galera, vou inclusive até abrir aí para todos que estiverem acompanhando o canal, se quiser mandar aí questão, e é claro, se eu souber fazer, vou resolver aí com o maior prazer do mundo, tá bom? Tamo junto aí, um beijo, galera. Hold up.